Shalom, graça e paz a todos. A palavra shalom, né? Às vezes eu cumprimento falando shalom, porque shalom significa plenitude de paz, uma paz completa. E nós vamos começar uma série hoje, né? Já fiz 2 vídeos falando um pouquinho sobre, entrando no assunto sobre escatologia. Falei sobre os reis, né? Os animais que Daniel viu, linkando com o anticristo e a estátua também que Daniel vê. Daniel, a gente não consegue entender o livro de Apocalipse sem entender o Daniel, porque Deus, ele traçou um roteiro ali dos acontecimentos dos últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Às vezes vocês podem pensar assim, mas eu já ouvi falar tanto, né, que nós estamos vivendo nos fins do tempo, que Jesus volta. Desde que eu nasci eu ouço isso. Mas desde que você nasceu, as profecias estavam todas cumpridas? Hoje nós vivemos o tempo de que as profecias, que tudo aquilo que o Senhor Jesus falou que iria acontecer, está acontecendo. Hoje, abertamente, o mundo inteiro, né, ele está falando desse governo único, desse governo mundial, da religião única, um templo que, pelo que eu soube, já está construído em Dubai para ter uma religião única, onde todos vão poder adorar, né, os islâmicos, hinduístas, budistas, cristãos, católicos, todo mundo, protestantes, todo mundo vai. É a religião, né, ecumênica, algo que a gente só ouvia falar antigamente, hoje é real. Nós ouvimos falar, né, de uma moeda única, hoje existe a moeda digital, uma moeda que vai, né, que cada dia mais ela vai se tornando uma moeda única. E então nós vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse. O Apocalipse é um livro maravilhoso. Por quê? Porque é a revelação do próprio Jesus Cristo. Tudo que está aqui foi o próprio Jesus que falou. Em João 1 você vai ver João tendo a visão de Jesus Cristo glorificado. E até do capítulo 2 em diante, até o 2 e 3, ele fala sobre as igrejas. Né? Quando ele está falando das igrejas ali, ele está falando da totalidade da igreja. Ele começa, né, da primeira igreja, que é a igreja primitiva, até a igreja que nós estamos vivendo hoje, que infelizmente é a igreja de Laodiceia, a igreja morna, uma igreja mundana, uma igreja que colocou Jesus para fora e o mundo para dentro. Porque quando lá em Apocalipse 3:20, o Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, não está falando aquilo para o mundano, Jesus estava escrevendo para uma igreja, a igreja de Laodiceia, que é justamente a igreja, é o tempo da igreja de hoje. Ou seja, Jesus está do lado de fora da igreja e batendo na porta querendo entrar, perguntando: tem lugar para mim aí? Tem lugar para mim aí na sua vida, no seu coração? Porque hoje o mundo entrou e Jesus saiu. Foi isso que a igreja fez. Mas nós temos que estar percebidos, porque até mesmo isso, né, é cumprimento da palavra. Ou você acha que a palavra não ia se cumprir? Jesus não ia falar que a igreja ia ser assim e a igreja não ia ser assim. Então nós vemos o cumprimento da palavra. Quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, nós vemos, é a igreja de hoje. É a igreja preocupada em ter e não ser. A igreja que está preocupada em prosperar nessa terra. Parece que vai viver nessa terra eternamente. Uma igreja que está arraigada na terra, que parece que não quer sair daqui da terra. Que não está se preparando, né, para a eternidade. E é isso que nós temos vivido. Mas aí o capítulo 4, João vê o trono de Deus. No capítulo 5, né, ele vê o Cordeiro. Ele vê o livro selado. Esse livro selado é a escritura da terra. Se você ler Jeremias 32, chega uma parte, me parece que é a partir do versículo 8, não tenho muita certeza, que Deus manda Jeremias comprar uma terra. E aí, ali mostra como que era o trâmite. Havia 2 escrituras, uma que era selada, por dentro e por fora, e essa selada era entregada para o dono da terra. E a escritura aberta, que era para o arrendatário, porque naquela época não se vendia a herança dos pais, não podia, porque a herança voltava para os antigos donos no ano do jubileu. Então não podia vender, era tipo um arrendamento, a pessoa podia usar a terra por um período. É como nós aqui, nós não somos donos da terra, nós podemos usar a terra por um período, porque é um período que nós tivemos vida aqui. E aí essa escritura aberta é a que está conosco.
E a selada é a que João vê lá no céu. Porque na hora que começa os selos serem abertos, coisas começam a acontecer aonde? Na terra. Então essa escritura, por isso a gente chama a Bíblia de Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Aqui em Jeremias, deixa eu achar o texto só para ficar bem claro para você, que eu não estou inventando história aqui, que eu estou falando de algo, né, real, e que também é muito simples de nós entendermos. A vida inteira nós ouvimos falar assim, Sagradas Escrituras. Mas às vezes você nunca parou para pensar, por que é Sagradas Escrituras? É aqui, a partir do verso 8 mesmo, olha, Jeremias 32. Vou ler a partir do 6. Fala assim, disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, eis que Hanamel, filho de Salum, seu tio, virá a ti dizendo, compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. É aquilo que eu expliquei. A terra ela era comercializada somente entre a família, porque ela não podia sair da família. Por isso que quando Acabe ele quer comprar a vinha de Nabote, Nabote fala assim, como que eu vou vender a herança dos meus pais? Porque a terra ficava com o proprietário, ficava na própria família. E aí vem assim, o 8, ó, veio pois a mim Anamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. E assinei a escritura e selei-a, e fiz confirmar por testemunha, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei a escritura da compra selada, segundo a lei, os estatutos e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Marcéias, na presença de Hananel, filho de meu tio, na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei a ordem a Baruque na presença deles, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, toma essa escritura, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro para que possam conservar muitos dias. Então havia uma escritura selada e uma aberta. Selada ficava com o dono e a aberta ficava com quem arrendava. Então, quem que veio e comprou o direito de quem comprou? O próprio Jesus. João, ele começa a chorar, né? Quando ele vê, ele fala, mas ninguém é digno de abrir, né? Ninguém pode abrir a escritura. E ele fica chorando, até que um anjo vem e fala para ele assim, João, aqui está, né, o cordeiro que foi morto. E ele comprou, deixa eu achar o texto aqui, só um minutinho, está em Apocalipse, vamos voltar para Apocalipse. Apocalipse 5, né? Aí ele fala assim, e olhei, e eis que estava no meio do trono, o 5,6, tá? Vou ler o 5,5. Ó, e disse-me um dos anciões, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, João, agora ele vê Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e comprou o direito, né? Nos resgatou a terra da mão de Satanás. E agora, então, ele começa a abrir os selos. Então, vamos falar a respeito do selo. Aí no verso 6 fala assim, e havendo o cordeiro aberto um do selo, olhei e ouvi um dos grandes animais que dizia como voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse primeiro selo está falando do próprio anticristo. Por que ele vem num cavalo? Porque o governo dele vai ser muito rápido. Ele tem muita pressa, porque ele sabe que o tempo dele é muito curto. E o que acontece? Quando Jesus está dando a revelação, João, as pessoas daquela época, o único animal que eles conheciam que era veloz era o cavalo. Então ele mostra ele num cavalo, como que dizer, rápido, vai ser rápido. E fala o seguinte, e por que é branco? Porque é o engano. Porque muitos vão achar que ele é bom, né? Ele vai vir com toda a astúcia de engano. Ele vai ser um homem
diplomata, um diplomata imbatível, né? Ele vai ter uma oratória que vai convencer todo mundo, ele vai ser carismático, ele vai ser uma pessoa muito sedutora, né? Sedutora, a palavra de Deus até usa a Bíblia até usa essa palavra para ele, sedutor. Ele vai seduzir as nações. Tanto que ele vai conseguir algo que ninguém conseguiu, que é ligar judeus e árabes. Ele vai conseguir uma aliança entre judeus e árabes. E ele vai fazer essa aliança por 7 anos com eles. Algo, né, que muitos tentaram conseguir e não conseguiu. E por que ele foi lhe dado uma coroa? Uma coroa porque ele vai governar. Né? Quem usa coroa? Não é o rei? Não é alguém que governa? Então a coroa simboliza o governo dele. Que ele vai governar por um período, ele vai governar por 7 anos. A gente sabe disso, que ele vai governar. Agora o arco. O arco, a gente percebe que ele tem o arco, mas ele não tem a flecha. Fala que ele saiu vitorioso para vencer. Só que nós sabemos que ele não vai vencer nada, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Só que pelo engano dele, né? Pelo engano, ele vai se mostrar vitorioso. Ele vai ser para o mundo inteiro uma pessoa assim que as pessoas vão olhar e vão ver ele como um grande vitorioso. Daniel fala dele assim de uma forma assim tremenda. Olha para você ver, eu vou ler para você Daniel 8, versículo 24 e 25, fala assim: e se fortalecerá o seu poder, mas pela sua própria força, mas não pela sua própria força. Porque quando nós vamos lá em Apocalipse 13, o verso 1, verso 2, fala que o dragão lhe deu o poder. Então ele vai, né, prosperar, ele vai se fortalecer, mas não só pela sua própria força, pela força do diabo, pela força de Satanás. Olha só, e destruirá maravilhosamente, e prosperará. Ele vai prosperar, nós sabemos que ele vai ser uma pessoa próspera, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Nós sabemos disso, né? Ele vai vir com a astúcia do engano. E no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará como príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Nós sabemos que, né, no final ele vai ser destruído. E aí, o próprio Daniel, no 11, ele fala dele de novo. Eu vou ler só 2 versículos aqui. O 31 e o 32 fala assim, olha, e os braços serão colocados sobre ele que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirará o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Nós sabemos que 3 anos e meio ele vai enganar os judeus, né, de que eles vão achar que ele é o Cristo. Só que ele vai quebrar a aliança no meio. Por quê? Porque ele vai profanar o templo. Ele vai profanar o templo. E ele vai exigir ser adorado. E aí os judeus vão ver que ele não é o Cristo. Porque se tem uma coisa que a Bíblia mostra, desde os 10 mandamentos, que tanto o judeu messiânico como o ortodoxo, todo judeu guarda, são esses mandamentos. Não fará para ti imagem de escultura. Não adorará outro Deus. E ele vai exigir ser adorado. Ele vai exigir a adoração. Ele vai colocar uma imagem dele lá no templo. Nós não sabemos se é um holograma, provavelmente é um holograma, né? Porque como a ciência está se multiplicando, a tecnologia, né? As pessoas colocam um holograma lá e pronto, é a imagem dele lá. E ele vai ver tudo, né? E ao 32. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Glória a Deus. Tem um povo aqui. Nós vamos ver lá na frente, né? Nós vamos ver daqui a pouco que vai ter judeu que vai se converter, vai ter pessoas que vai se converter durante a grande tribulação. Muita gente. E aí fala o 33. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonja. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Ou seja,
Está falando aqui que muitos vão ensinar a verdade. Muito vai falar contra ele e ele vai perseguir. Então, esse primeiro cavalo está falando do anticristo. Algumas pessoas, eu já vi alguns teólogos, alguém falar que ele é o Cristo aqui no cavalo branco. Só que não. O Cristo você vai ver lá em Apocalipse 19. Aí você vai ver a diferença. Leia Apocalipse 19. Vamos ver Apocalipse 19? Só para a gente ver a diferença entre esse homem, desse cavaleiro aqui, e o cavaleiro aqui do 19, do Apocalipse 19. Aí fala assim, ó, e depois dessas coisas, não é aqui não, peraí, deixa eu achar qual que é. Ah, tá, o 19, 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome do qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-nos o exército do céu em cavalos brancos e vestido de linho, fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muita diferença, né? Entre o primeiro e o segundo. No segundo selo, então o primeiro selo é o anticristo. O primeiro selo, né? Que é aberto e que é esse cavalo. Aí no segundo fala assim, o versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. O que está falando aqui? Esse cavalo vermelho, ele simboliza guerra. Né? Então assim, vai ser um período em que vai haver muita guerra. Não estou falando que vai ser uma guerra globalizada, mas uma guerra em vários lugares. E fala que esse cavaleiro branco foi-lhe dado, né, que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros. E foi-lhe dado o quê? Uma grande espada. Então nós sabemos que vai ser um período de muito turbulência. Porque hoje nós sabemos que tem algumas guerras acontecendo, como a guerra da Ucrânia, né, como guerra lá no Oriente Médio, que sempre está acontecendo, na Síria. Nós vemos pessoas fugindo aí de refugiados direto, fugindo desses locais onde está acontecendo guerra. E nós sabemos que a guerra ela traz muito prejuízo econômico, muito prejuízo de pessoas mortas, muitas pessoas morrem e realmente tira a paz. Porque a pessoa perde a sua casa, a pessoa perde a sua paz mesmo, né? Perde a paz. Então esse segundo cavalo, ele vem para trazer guerra. Por isso que ele é um cavalo vermelho, porque o vermelho é o que? É o sangue, né? É o sangue. E vai ser uma guerra em todos os lugares. Porque nós sabemos que essa época vai ser a época em que Deus ele vai estar trazendo uma tribulação sobre o mundo inteiro. Então não vai ser algo que vai ser isolado, vai ser algo que vai acontecer em muitos lugares ao mesmo tempo e o mundo inteiro vai ser prejudicado. Todo mundo vai ser prejudicado nesse período. E aí, quando se abre o terceiro selo, vou falar, né, pelo menos do terceiro selo aqui. Aí fala assim, o versículo 4. Saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Ah, tá, já li esse. E havendo aberto o terceiro selo, é o versículo 5, tá? De Apocalipse 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse terceiro animal é o animal que vai trazer o quê? Fome. Fome. Nós sabemos o quê? Que a guerra, né? Ela traz prejuízo econômico. Então vai ser um acontecimento atrás do outro. Então com a guerra vai vir o prejuízo econômico, vai vir plantações que vão ser destruídas, cidades inteiras sendo destruídas. E com isso o que acontece? Toda vez que acontece uma guerra ou qualquer coisa, acontece o que? Uma grande carestia. As coisas elas vão ficando cada vez mais cara. Cada vez mais cara.
E o que acontece? Nesse selo, as coisas vão ficar tão cara, mas tão cara, que ele fala assim, uma medida de trigo por um dinheiro. Um dinheiro aqui representa o salário de um dia. Um dia. É como você trabalhar o dia inteiro e ir na padaria e comprar um pãozinho para você comer naquele dia. De tão caro que as coisas vão ficar. E escasso também. Porque algo que também faz as coisas encarecer muito é porque vai faltando. E se está tendo guerra em vários lugares, o que acontece? A economia vai ficando fraca, fraca, fraca. E com a economia fraca, o que vai acontecendo? As coisas vão só subindo. E começa a ter falta de alimento. Porque se está tendo guerra, não vai ter pessoas para plantar. Né? Plantações vão ser destruídas. Então, aqui já há uma consequência dessas guerras. Aí agora vem a carestia. As coisas vão ficar caras demais, 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 demais. Então, por isso muitas pessoas falam assim, guarda mantimento. Só que tem duas coisas aí. Primeiro, eu acredito que a igreja não estará aqui. Segundo, a palavra de Deus fala que ninguém sabe o dia nem a hora. Nós sabemos o quê? O próprio Jesus falou que nós temos que saber os sinais, porque ele deu o sinal. Ele deu toda a dica do tempo. Então nós temos que saber a estação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a estação, nós somos a última geração, não vai ter outra geração. Nós somos a última geração. Então nós temos que entender que nós estamos vivendo esse tempo. Mas lá em Tessalonicenses, olha o que fala 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, o verso 3 fala assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, antes dele se manifestar, vem a apostasia. Irmãos, o que nós estamos vivendo? A apostasia. As pessoas estão incrédulas. As pessoas não estão querendo mais igreja. As pessoas estão vivendo a seu bel prazer. É como a palavra de Deus diz, é como dos tempos de Ló. É como nos tempos de Noé. Como que eram os tempos de Noé? O tempo de Noé, sabe como que era? Era um tempo em que as pessoas estavam surdas espiritualmente. Noé pregou durante mais ou menos 100 anos. Ninguém deu ouvido. Aí, aqui em 2 Timóteo 4, fala que os homens eles terão comichões no ouvido, eles não vão ouvir. E hoje ninguém ouve, ninguém quer saber. Quando você vai falar de Deus, de volta de Cristo, as pessoas não querem ouvir. Elas querem ouvir de prosperidade, elas querem ouvir de cura, elas querem ouvir de bênção, elas querem ouvir de tudo, menos da volta de Cristo. Menos de se preparar para a eternidade. Quer se preparar para ficar aqui. É a mesma coisa. O povo na época de Noé, estava nem aí não. Estava nem aí não. O povo não quiseram ouvir. Então nós podemos entender. Um povo surdo. Surdo. E hoje é assim, segundo Timóteo 4 fala isso, que o povo teria comichões nos ouvidos, que o povo não queria ouvir mais falar de Deus. Nós podemos saber disso. Outra coisa, no tempo de Ló. No tempo de Ló nós vemos o quê? Frieza espiritual. Ló ficou totalmente frio, né, espiritualmente. Ló, enquanto ele estava com Abraão, ele ouvia de Deus, ele estava lá vivendo numa boa com a sua família. Mas, quando chegou, que ele foi para Sodoma, ele foi só se esfriando. Segunda coisa que aconteceu nos dias de Ló, perdição da família. A família de Ló estava toda perdida. A mulher dele carnal, as filhas totalmente profanas, totalmente pervertidas. Né? Tão pervertidas que depois elas mesmas, né, se deitam com o pai. Então hoje nós vivemos esse tempo de surdez espiritual, que está aqui em 2 Timóteo. Olha como a palavra está se cumprindo, gente. 2 Timóteo, olha o que fala 2 Timóteo 4. O 3 vai falando das características, né, dos homens dos últimos dias. Aqui nós vemos o espírito do anticristo agindo tranquilamente pelas características dessas pessoas, pelo caráter dessas pessoas que Paulo vai falando aqui em 2 Timóteo. Sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes mesmo. Aí você vai olhando aqui.
Você vai olhando aqui que tudo isso está se cumprindo. Que os homens são exatamente isso aqui. E no 4:3 fala assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências. Então o que acontece? Eles começam a se justificar, e justificar a palavra. Só que foi a própria palavra que falou do Apocalipse, a palavra viva, Jesus Cristo, que falou sobre o Apocalipse. Eu vou parar por aqui, né? Falamos então de 3 selos, e no próximo vídeo eu vou falar dos outros selos. E outra coisa que eu quero, antes de finalizar aqui, esses 4 animais que ele vê são os 4 querubins. Por quê? Porque se você vê, ele vai falar a aparência desses querubins. E a gente, quando você vai lá em Ezequiel 1, quando Ezequiel tem a visão, né, dos querubins, são as mesmas, os mesmos rostos, a mesma descrição. Então nós entendemos que esses 4 seres viventes são os 4 querubins, né? E são eles que vai falando com Daniel. Vem ver. Aí ele vê a abertura do primeiro selo, que é o cavalo branco, que é o anticristo, né? A falsa paz, o enganador, o sedutor. O segundo, que é a guerra, que é o cavalo vermelho. O terceiro, que é o cavalo preto, que é a fome. A fome. E a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Tá bom? Deus dá 3 tipos, né, de julgamento aqui em Apocalipse, que são selos, trombetas e taças. Nós vamos falar de todos eles. Então fica ligado aí, continua vendo os próximos vídeos e nós vamos continuar falando sobre este tema. Que Deus te abençoe.